E aí, gostou da outra aula anterior? Começamos a alinhar teoria e prática. Porque temos que ter a teoria sim, temos que conhecer. Por isso, começamos esse curso conceituando algumas coisas importantes aí relacionadas à alfabetização. Os conceitos, os métodos. Vimos os métodos, vimos a psicogênese da língua escrita e vimos a consciência fonológica. Então, na primeira aula desse módulo, nós vimos métodos e a psicogênese. Como que isso se alinha? Como que essa teoria vai para a sala de aula? E agora nós vamos olhar um pouquinho para os métodos, a psicogênese e também a consciência fonológica, que foi outra coisa que nós conceituamos aqui durante aí nossos estudos. Então, você viu o método e a psicogênese. Como que os métodos te ajudam a entender e ver dentro da fase de escrita que a criança está, como você vai trabalhar. Então, agora nós vamos ver os métodos da psicogênese e a consciência fonológica. Um passinho a mais aí para nossa conclusão, a questão dos métodos. A consciência fonológica pode e deve ser trabalhada, desenvolvida, independente, nós já falamos isso, de qualquer método ou fase de escrita. Por quê? Ela é uma estratégia que auxilia na compreensão e na manipulação do som. Como nós já falamos também, ela não é um método, mas ela é uma aliada da alfabetização. São estratégias para habilidades específicas sonoras, de manipulação e compreensão aí dos sons. Então, veja aqui. Essas são as etapas aí da consciência fonológica, certo? Então, se a gente pensar, assim como nós pensamos lá no método, na fase da escrita da criança, nós temos que ver que cabe algumas coisas em determinadas fases, mas nós temos um começo aí. Todo mundo pode trabalhar rimas, aliteração, porque já aconteceu, já vi crianças lá de quarto ano que não consegue fazer esse trabalho aí, essa manipulação, não tem essa habilidade sonora de rimar. Você fala rima janela, ele não percebe que a rima é o final, por exemplo, né? Então, o que pode ser isso? Pode ser um trabalho que ficou inadequado ou não foi trabalhado ali desde o começo da sua alfabetização. Então, esse trabalho é praticamente aí bem forte o oral, principalmente na educação infantil, e nós temos que passar por todos eles, né, na verdade. Por exemplo, vamos pegar aqui a segmentação. Se eu pego uma segmentação, eu não consigo trabalhar com uma criança que está lá na fase psicogênese, da psicogênese, que é a fase pré-silábica. Então, se ela não sabe ainda, ela não tem ainda o conhecimento, ela ainda não percebeu que a gente utiliza letras para as escritas, que eu não posso trocar letras de lugar, que eu não posso inventar letras, que eu tenho uma quantidade mínima aí de letras para escritas, que as palavras têm tamanhos diferentes da escrita. Na escrita, eu não consigo segmentar uma escrita com essa criança. Ela não tem nem conhecimento de letras para escrita, muito menos de palavras para segmentar. Então, essa compreensão da psicogênese e também da consciência fonológica entra aqui, dos métodos. Porque se eu estou trabalhando determinado método, ou se eu estou, por exemplo, se eu estou no método alfabético, é porque aquela criança precisa das letras, grafemas, fonemas. Eu não consigo combinar palavras, eu não consigo que ele identifique palavras dentro de palavras. Ele não sabe isso ainda. Ele ainda não tem o conceito e ele ainda não conhece palavras, sílabas. Então, o trabalho com a consciência fonológica tem que ser nesse segmento. Então, eu tenho que conhecer os métodos, eu tenho que conhecer as fases de escrita, para também trabalhar a consciência fonológica, para que isso se alinhe. Eu não posso dar um método totalmente fora, dentro de uma
fase de escrita que meu aluno esteja e a consciência fonológica também de outra questão. Por exemplo, meu aluno está alfabético, eu preciso segmentar. E aí eu trabalho em método alfabético, só com letras, ele já sabe ler, porque eu estou trabalhando no método alfabético, ele está aqui, nível alfabético. Eu trabalho método alfabético, só apresento letra, e aqui na consciência fonológica, eu só fico trabalhando rimas e aliterações. Se ele conhece letras, se ele já está aqui indo para, já sabe até palavras, né? Ele vai dar conta de rimar, de aliterar, de começo. Com certeza. Eu preciso ir também além disso. Não que eu não precise dar isso. Então preciso trabalhar? Precisa. Mas o potencial aqui dele é ele começar a entender palavras. Você pegar uma frase e fazer a segmentação para ele entender palavras. Onde começa e onde termina uma palavra. Né? Então, o trabalho tem que ser alinhado desses conhecimentos teóricos. Por isso que o professor tem que conhecer. Moraes já trouxe lá para vocês a referência de Moraes, que ele cita que o professor tem que conhecer para saber trabalhar. Porque senão você vai querer trabalhar, você vê o que acontece, né? A gente vê um modelo de uma atividade e fala, que bacana, eu vou dar. E às vezes não cabe para o seu aluno. O professor fala, nossa, mas na minha sala deu super certo. Ah, na minha não deu, não. Por quê? Porque a sua sala é uma outra realidade, o conhecimento dos seus alunos são outros, ou a quem ou além, e aí não dá certo, não funciona. A ideia da atividade pode ser legal, mas você tem que pensar na realidade e como estão os seus alunos naquele momento. E aí adequar. E aí vai funcionar, ok? Então vamos para a próxima aula. Porque lá nós vamos saber como escolher o método de alfabetização e a partir daqui você vai começar a compreender tudo que foi estudado, como nós estamos começando a alinhar, e como isso influencia a escolha na alfabetização, principalmente aí os seus resultados, tá bom? Então, prepare-se e vamos decolar. Vamos para a próxima aula.